Assim, ó, a Bíblia diz, abre a tua Bíblia aí rapidamente. Romanos capítulo 8. Você que tem Bíblia aí, abre a tua Bíblia aí. Romanos 8. Verso 19. Agora eu creio que eu posso falar sobre esse texto mais uma vez. Tenho falado sobre esse texto e eu creio que a verdade agora vai ficar um pouquinho mais impregnada no coração de cada um de vocês. A palavra ela se renova a cada manhã, a cada dia. E nós estamos vendo que existe um desespero muito grande na nossa cidade, nas pessoas pela qual nós conhecemos. E o texto de Romanos 8, versículo 19 diz assim: porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu tenho falo sempre, encontro com Deus nós temos que ter diariamente. De repente as pessoas que chegaram aqui disseram assim: mas eu tenho também, como foi falado aqui, eu tenho encontro com Deus diariamente. E eles estão certos, estão cheios de convicção quando falam isso, e eu acredito. E eu também quero me juntar a essas pessoas, porque eu também tenho um encontro com Deus diariamente. Mas a partir do momento que nós temos um encontro com Deus, as nossas atitudes elas passam a mudar. A partir do momento que nós temos uma vida com Deus, as nossas atitudes elas começam a mudar. Mas infelizmente isso não tem acontecido. Eu não estou falando aqui especificamente para as pessoas que estão nesse ambiente, mas eu estou falando também nas pessoas que vivem lá fora. Nós falamos que conhecemos a Deus, mas muitas vezes a Bíblia ela está se cumprindo quando o texto diz assim, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas, o amor de muitos se esfriará. E o amor das pessoas, ele está se esfriando no decorrer da caminhada. Sabe, eu tenho algumas coisas que elas me dão repulso, e uma das coisas que tem é pessoas que estão correndo atrás de homens que falam coisas aprazíveis, pessoas que estão correndo atrás de homens que massageiam o seu ego. Sabe, estou muito feliz essa noite, porque agora eu tenho que ter a fé e a convicção, e foi gerado agora no meu coração, de que não tem apenas eu como pastor aqui. Tem pastores aqui, tem cara aqui que fala melhor do que eu. Tem as irmãs aqui, as meninas falando melhor do que eu. Sabe? Mas se nós conseguirmos detectarmos isso agora, assim, o Luan vem aqui, eu não falo. O Léo vem aqui, mas eu não falo. Aí começa a falar, né? Posso dizer o que tu me disse esses dias? Esses dias ele me disse assim, mas é que eu sou... Como é que é o termo que ele sou? Eu sou gago. Eu sou gago. O cara é cheio, cara, de Deus. Tu acha que Deus está atrelado a uma gagueira? Eu também sou gago. Vocês veem quando eu estou ministrando, quando eu estou pregando aqui, várias vezes eu começo e quando vê eu. Entende? Mas aí Deus está atrelado a essas coisas. Quem era Moisés? Moisés falava, não, eu tenho a língua presa, Senhor. Não usa a minha vida, usa o Arão aí. Não, mas daí Deus falou o quê? Não, eu quero falar contigo, meu irmão. Vem cá, eu quero falar contigo. E Deus falava com o homem face a face. Então nós estamos no mesmo time, velho. Não adianta nós querer agora querer me dar desculpa. Falou aqui, eu tive encontro com Deus. Teve encontro com Deus, agora deixa Deus te usar. Teve encontro com Deus, agora deixa Deus te usar. Você que tem um encontro com Deus na sua casa, deixa Deus te usar. Você que tem intimidade com Deus na tua casa, deixa Deus te usar. Diariamente nós precisamos, olha só o texto diz, a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem de vocês é filho de Deus aí? Não é, filha? Quem é filho de Deus aí? Eu dei uma olhada ver se o tecladista era, né? Mas ele me deu uma curva, fez aqui rapidinho. É filho de Deus também. Nós que somos filhos de Deus, nós temos que ter a convicção que é uma ardente, porque é ardente expectativa. Sabe o que é expectativa? Expectativa é quando... Deixa eu ver se estava me falando um negócio aqui. Sabe quando tu fica esperando assim, falar assim, tu chega da escola, deu 10 horas da manhã, tem uns amigos meus aqui que tem a perna oca, agora aprendi que tem a perna oca, né? Que chega 10 horas da manhã, tem que ver o que comeram lá no encontro. Oh Deus do céu, que apavorado.
Longe das minhas panelas. Quando for lá em casa, no mínimo 1 quilo de arroz tem que levar. Acontece o quê? Sabe quando chega assim, ó, meio-dia, e tu tá na escola, saindo da escola, 11h30, aquele desespero, nem sei mais que hora que salta da escola, faz tanto tempo. Mas aí quando tu tá saindo da escola, tu tá com aquela fome, tu tá naquela expectativa, sabe o quê? De chegar em casa, sabe pra quê? Pra comer algo. Tem uns aqui que eles têm tanta expectativa que eles ficam naquele desespero do horário de acabar o culto, para eles ir para onde? Lá pro Lucão. Eu sei, eles me convidam, às vezes dá para mim ir, às vezes não dá para mim ir, né, Juninho? Eles ficam na expectativa, isso é uma expectativa, e a Bíblia diz, há uma ardente expectativa na criação. Uma questão de quê? Sabe aqueles namoradinhos aqui, tem um casal aqui, ó, sabe quando tu morava onde? Livramento é de onde? Isso é amor, um de Livramento de Rio Grande. Quando eu conheci a minha esposa, né? Ela piscou pra mim, eu pisquei pra ela. Vocês viram, né? Sentiram o clima, né? Quando eu conheci a minha esposa, assim, ó, eu morava em Caxias, acho que era, né? Eu morava em Curitiba, não, mas eu vim depois, eu estava morando em Caxias. Pensa numa expectativa de pegar o ônibus lá, não vou fazer propaganda aqui, tá gravando aí, fia? Então não vou fazer propaganda porque é esse cara lá. De pegar o ônibus da Aviação União Santa Cruz e vir de Bento Gonçalves, de Caxias para Santa Maria. Eu ficava desesperado, ficava contando as horas. Por que eu ficava desesperado? Porque tinha uma expectativa no coração dela, estava mais desesperada me esperando ainda. Vocês estão entendendo? O que é expectativa? Aí eu estava muito bem, assim, ali morando em Caxias, quando eu fui mandado embora lá para o Mato Grosso. Aí para pensar na expectativa, eu fiquei 7, 8 meses lá, morando, e na expectativa, vai acabar o campeonato. E tem uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Quando eu fui jogar lá, o que acontece? Eu criei uma expectativa que nós viéssemos a ser desclassificados na primeira, segunda fase ali. Eu nunca falei isso aí pra ninguém, mas eu tô falando sobre expectativa. Eu fiquei naquela expectativa, se eu for desclassificado, eles vão me dar minha passagem, vão pegar o voo e vão embora. E não é que a bênção do time lá, os caras corriam pra caramba, e o que aconteceu? Passamos primeiro, passamos segunda fase, foi indo, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e eu na expectativa de vir embora, para ela piscar para mim, eu piscar para ela. Eu na expectativa, fiquei 8 meses lá, e o time foi campeão, e quando foi campeão eu disse, meu Deus do céu, já 8 meses aqui, nesse lugar, abençoado, morando numa casa com 8 homens, minha namorada lá, meus pais lá, meus pais com uma expectativa muito grande. Onde será que está meu filho amado? Eu com a expectativa de ver meus pais também, louco de saudade do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, sabe? Da minha irmã, louco de saudade. Isso é expectativa. E a Bíblia diz, há uma ardente expectativa da criação, esperando a manifestação de vocês que falaram que são os filhos de Deus. Nós temos que entender que essa expectativa é um desespero, acaba se tornando um desespero muito grande em relação a pessoas que vão se levantar e vão falar do amor de Deus, pessoas que não vão ficar se guardando, se poupando, sabe, de pessoas que não vão ficar não, é por causa da minha condição social, é por causa do que eu sou. Deus não está interessado naquilo que você é, porque Deus sabe que você é filho. Deus não está apegado a uma classe social, ao branco, preto, amarelo, vermelho. Deus não está interessado nisso. Por isso que a Bíblia diz que a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Você precisa abrir a tua boca e falar para as pessoas, falar do amor de Jesus, falar que você tem um Salvador, que você tem um Senhor sobre a tua vida. Mas nós nos poupamos, nós somos uma geração que se poupa, nós somos uma geração cheia de desculpa.
Nós somos uma geração que os nossos conceitos não deixam com que nós venhamos abrir a nossa boca. Nós somos uma geração que os nossos estudos, eles nos impedem de falar de Deus, porque nós pensamos que nós sempre precisamos estudar um pouco mais para falar do amor de Jesus. Eu já falei várias vezes para vocês aqui a questão que eu já sentei com médicos, eu já sentei com filósofos, eu já sentei com psicólogos, eu já sentei com militares, eu já sentei com tudo. E eles vieram conversar comigo, e eu não estava preocupado na intelectualidade deles, mas eu estava preocupado era com todo deles, ao ponto de eu não ficar me guardando, e eu chegava lá e falava do amor de Deus, porque a unção de Deus, ela quebra todo jugo. Homens da Bíblia, homens que eram iletrados, homens que não tinham conhecimento nenhum, homens que oraram, buscaram a Deus, receberam a glória de Deus sobre as suas vidas, foram usados tremendamente. Se nós pararmos para analisar a vida dos avivalistas, foram homens que gastaram horas e horas da sua vida em oração, prostrado diante do Senhor, mas quando eles se levantavam dali, eles saíam e a glória de Deus se manifestava e vidas eram alcançadas. Mas por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que a ardente expectativa da criação aguarda, espera a manifestação dos filhos de Deus. Foram levados agora para um retiro, ficaram lá esse tempo de 3 dias e vão voltar. Não, eu estou com a expectativa de que vão voltar para impactar. Vão voltar para ter mudança de atitude, para ter mudança nos seus atos, para que a glória de Deus comece a ser vista. O que está acontecendo contigo, cara? Quem é tu? De bonezinho, cabelinho para o lado aqui e com umas tatuagens. A Bíblia diz que o passado, não, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Eu não estou preocupado com as tuas tatuagens, porque o Deus que eu creio, Ele conhece o íntimo, profundo e escondido, e Ele está interessado no teu coração. Ele não está interessado nesse exterior, nessa carcaça aí. É isso que nós precisamos entender. É para isso que nós precisamos estar com os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais abertos. Porque quando nós entendemos que a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, nós começamos a amar as pessoas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é muito difícil de amar. É muito difícil de amar. Nós estávamos em 2 igrejas diferentes hoje no evento lá. E os irmãos, eles têm alguns costumes, eles têm alguns hábitos que são diferentes dos nossos. E aí nós podemos começar a questionar: tu viu só como é que eles fizeram aquilo? Tu viu só como é que nem um irmão lá falou para mim assim, ó: pô, mas tu fez aquilo aqui, nós não costumamos a fazer isso. Eu tomei um choque, eu disse: meu Deus do céu, pequei. Não era questão de pecado, era questão que eu dei um grito lá. E eu grito mesmo. Eu sempre falo, quando eu estava no campo de futebol jogando, gritava, ai, toca a bola, isso, aquilo, aquele outro. Agora para Jesus eu vou ficar me poupando as minhas forças. Sendo que eu fiz uma oração em 98, que eu queria entregar todo o meu ser, toda a minha vida a Jesus de Nazaré. Eu vou ficar me poupando agora? Mas isso não pode nos separar. Isso não pode fazer separação entre nós. Porque nós falamos, nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos amar. Só ficar falando aqui, filosofando, como muitos fazem, não adianta. Nós precisamos ter atitude de amar as pessoas mesmo. Nós precisamos ter atitude de, independente das nossas diferenças, nós precisamos nos amar. Porque se tu começar a entender e olhar para as pessoas e ver que elas têm uma alma, você não vai ficar calado, você vai falar do amor de Deus, você vai falar do amor de Deus, você vai falar do amor de Deus. Mas se você não olhar para aquela pessoa e não começar a dizer assim, entender que essa pessoa tem uma alma, você vai só olhar para ela, vai conversar, vai querer as coisas que ela tem, mas você não vai se preocupar com o principal, é de saber, vem cá meu irmão, para onde que tu vai? Aonde que tu vai passar a tua eternidade? Eu tenho perguntado para as pessoas aqui na cidade, vem cá, onde é que tu vai passar a tua eternidade? Um rapaz essa semana que passou, ele me procurou e ele começou a me falar, ele disse, pastor, eu tenho práticas que eu sei que não agradam a Deus. Eu disse, rapaz, fala aí o que está acontecendo contigo. Ele
falou, pastor, é que assim, eu conheço, fui criado na igreja, me contou toda a história dele, daí ele disse assim, só que eu sou apaixonado por pessoas do mesmo sexo. Eu falei para ele, cara, eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu creio que Deus vai te libertar desse negócio aí. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que é macho e fêmea. A Bíblia diz. E ele perguntou para mim, pastor, por que ele está falando tão sério, está olhando no meu olho? Eu disse, é porque eu estou crendo na manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Ele disse, pastor, já gastei mais de 30 mil com um rapaz que está morando lá na minha casa. Nesse período aí de menos de um ano, já gastei mais de 30 mil. Eu disse, tu acha que isso está no coração de Deus? Tu acha que isso está no centro da vontade de Deus? Me responda você, eu perguntei para ele. Ele disse, pastor, eu sei que não. Então mude as tuas atitudes, porque a glória de Deus quer tomar conta do teu coração. No final da conversa ele disse para pastor, eu estou pegando o telefone agora e estou ligando para aquele rapaz, estou mandando ele sair da minha casa. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas dispostas, pessoas que entendem a palavra, que entendem quando o texto diz, a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E nós começamos a amar as pessoas. Nós começamos a fazer, sabe o que? A Bíblia diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros. E nós nem mesmo suportar nós conseguimos muitas vezes. Suportar, eu preciso dar o suporte para ti. Eu preciso dar o suporte para que tu venha crescer, Monique. Eu preciso dar o suporte, Ângelo, para que tu venha crescer, rapaz. É que nem eu disse esses dias, eu não vim para cá para passar um tempinho na cidade de Santa Maria. Eu não larguei o que eu tinha lá para vir para cá, para ficar aqui um tempinho. Não, eu vim aqui para suportar mesmo. Eu falei para Deus, Deus, custe o que custar, eu quero levantar homens e mulheres naquele lugar. Se eu conseguir levantar um homem comprometido com o Senhor, um homem, esse homem ele pode revolucionar a sua cidade, o seu bairro, a sua família. E eu creio que o Rio Grande do Sul não vai mais ser o mesmo. Mas eu preciso ter essa convicção, vocês precisam ter essa convicção. Nós precisamos estar no mesmo barco, o barco pela qual Jesus está, o barco pela qual o Rei dos Reis está. Ah, mas como isso, pastor? Claro, eu sei, eu tenho convicção. O Espírito do Senhor está sobre mim. O mesmo Espírito que veio sobre Jesus. Jesus foi, enviou o Consolador, o Paracleto. E aí, o que aconteceu? E o Espírito Santo, aceitei Jesus, o Espírito Santo habita dentro de mim, gente. Então nós estamos no mesmo barco. Se nós estamos no mesmo barco, nós precisamos suportar uns aos outros e entendermos que nós temos uma missão aqui. Eu olho para o Luan, ele fala, ele brinca, ele dá risada, mas eu olho para ele, eu enxergo aquela Itaara sendo tomada pela glória de Deus. Não sei se ele vai ficar lá, se ele vai morar aqui, se ele vai comprar um apartamento, mas hoje ele é porta lá. Eu olho para o Léo, eu fico pensando, lá na base, isso aí é uma porta que tem lá na base, meu Deus do céu. Olha o que Deus pode fazer lá na base, através da vida desse homem. Esses dias eu escutei um testemunho de um pastor, que era da base, pastor, me ajude, pastor Enéas. E um homem veio e falou para mim assim, não, o pastor Enéas é um homem sério, esse homem eu escuto. Eu disse, meu Deus do céu, ele já vai se aposentar, já vai parar, mas como é que, meu Deus, como é que ele vai parar? E essa porta lá, meu Deus, eu disse, por causa que foi um homem que deixou um bom testemunho, um bom exemplo. E é isso que nós precisamos fazer nos dias de hoje. Só que agora eu tenho uma convicção no meu coração, o pastor Enéas não está mais lá, mas agora eu sei que tem o Léo que está lá. E aí nós vamos tomando aquele lugar, nós vamos saqueando o inferno, nós vamos nos unindo, nós vamos suportando uns aos outros. Nós entendemos que o quê? Que quando nós entendemos que há uma ardente expectativa na criação, em relação aos filhos de Deus se manifestarem, nós começamos a perdoar. Isso é difícil para o homem natural, mas para o homem espiritual que entende quem é Deus na sua vida, não é fácil também, mas nós conseguimos, porque a palavra de Deus diz que tudo posso naquele que me fortalece.
Se tudo posso naquele que me fortalece, eu posso perdoar, eu consigo perdoar as pessoas. Sabe que muitos não conseguem falar do amor de Deus muitas vezes? Eu não consigo muitas vezes falar do amor de Deus para os meus familiares. Eu não consigo muitas vezes falar do amor de Deus para os meus colegas de trabalho. Eu não consigo muitas vezes falar do amor de Deus para os meus amigos, para o meu círculo de amigos. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu não consigo liberar perdão para eles. Aí tu me pergunta, não é por coisa que eles fizeram algo grande, coisas grandes, não, por coisas pequenas. Coisas pequenas que eles falam muitas vezes. Coisas pequenas que me falam muitas vezes lá na empresa. Coisas pequenas que me falam muitas vezes lá no meu ambiente com os meus amigos. Elas me ferem tanto, elas me machucam ao ponto que eu não consigo perdoar elas. E eu não conseguindo perdoar, eu não consigo propagar e falar do amor de Deus. Mas isso precisa mudar. Isso precisa mudar. E Deus conta, sabe com quem? Com o pastor Elcio apenas. Não, Deus conta com a sua igreja, com a sua noiva. Tem uma canção que nós tocamos aí que diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra a noiva do Senhor. Aí nós clamamos, venha o teu reino, venha o teu reino. Teu reino vem, estabelece a tua vontade sobre nós. Precisamos entender que as portas do inferno não prevalecerão contra a noiva do Senhor. Fale para a pessoa que está do seu lado, as portas do inferno. Fale com convicção, as portas do inferno não prevalecerão contra a noiva do Senhor, que somos nós. A Bíblia diz que mais receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas. Muitas pessoas não conseguem ser testemunhas porque elas não receberam o poder de Deus sobre as suas vidas. Porque não receberam a vida de Deus sobre as suas vidas. Elas não conseguem abrir a sua boca, não conseguem falar. E quando elas falam, muitas vezes não gera nada. Pessoas que sofrem porque elas dizem assim, eu falo e nada adianta. Eu falo e nada adianta. Eu tento e nada adianta. Tempos atrás eu peguei um rapaz que me falou que ele era um pregador, era um evangelista, queria pregar, queria fazer, queria revolucionar. Falou que já tinha pregado aqui, pregado ali, que me apresentou uma carteira de pregador. Eu disse, eu nem conhecia esse negócio de carteira de pregador. Aí fui dar uma pesquisada e comecei a ver que existe curso na internet para ser pregador, para ser pastor. Eu disse, onde é que tinha esse negócio aí? Ele disse, eu consegui, né? Sabe como é? Que a gente que prega tem que chegar a apresentar alguma coisa. Eu disse, rapaz, tu está equivocado. Tu está equivocado. Tu está confundindo profissão com vocação. Tu está confundindo profissão com chamado. Tu está confundindo profissão com o ID do Senhor. Ele chegou cheio de argumento comigo, né? Não, porque eu quero fazer isso, aquilo. E eu fiz uma pergunta para ele, como eu já fiz para muitos de vocês, para os azulzinhos que estão aqui. Eu perguntei para ele, vem cá, mas já que tu tem tanto potencial, que Deus tem feito tanto através da tua vida, aonde estão os teus discípulos? Já que tu tem falado tanto do amor de Deus, aonde estão os teus discípulos? Eu quero conhecer os teus discípulos. Eu quero ter um tempo com os teus discípulos, com as pessoas que te seguem. Onde que elas estão? A palavra de Deus diz que receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Você testemunha, então onde estão os teus filhos? Onde estão os teus discípulos? Aí eu falei para ele assim, antes que tu venha me apresentar uma multidão, eu vou te falar. Eu tenho aqui 6, 7, 8 discípulos, eu falei para ele na época. Mas eu tenho uns discípulozinhos ali na serra ali. Deve ter uns 200 ali, uns 100 e poucos ali. Se contar a igreja lá, deve ter uns 500, eu falei para ele. Aí ele ficou me olhando e disse, não, mas esse negócio não é para mim.
falei para ele, então, mas vem cá, que tipo de testemunha que tu é, rapaz? O que tu vai apresentar quando tu chegar diante de Deus? Aí eu faço a pergunta para nós aqui hoje. Nós fomos para um retiro, e o que nós vamos apresentar quando nós chegarmos diante de Deus? Aí eu faço a pergunta para aqueles que estão aqui hoje, que não foram no retiro, mas que têm a sua intimidade em casa: o que vocês vão apresentar quando chegar diante de Deus? Se nós que somos homens e mulheres de Deus, somos testemunhas do Senhor, o que nós vamos apresentar diante daquele que vive e que reina? Eu preciso chegar lá e dizer assim: vem cá, meu, dá a mão aqui, vem cá. Eu preciso chegar lá e dizer: Deus, eu tenho esse cara aqui para te apresentar. É o que eu tenho, tá tudo rabiscado aqui, Deus. E o Luan pediu para Deus. Olha ali, ó. Mas tá tudo rabiscado, sabe? Olha aqui, ó, o cabelo é todo engomado, mas Deus, eu tenho isso aqui para te apresentar, mas é uma alma, Senhor. É isso aqui, desculpa, não é esse corpinho aqui, Deus, eu tenho para te apresentar. O Senhor quer ou não quer? Eu creio que o Senhor vai querer, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Aí ele chega lá e ele diz assim: mas vai sentar lá, filho. Aí ele chega lá e aí o Senhor vai dizer assim: não, mas esse aí eu conheço. Vem cá, vem vocês dois, entra aí, entra no gozo do teu Senhor. Vem cá, vamos entrar, vamos celebrar, vamos festejar junto. Mas a questão é eu chegar lá e não ter nada. Porque às vezes eu estou achando que eu vou chegar lá e vou apresentar, sabe o quê? E ele vai aceitar? A fofoca. Às vezes eu acho que eu vou chegar lá e ele vai aceitar a mentira. Às vezes eu acho que eu vou chegar lá e ele vai aceitar a prostituição, a idolatria, o roubo. É um engano muito grande que os homens têm tido hoje em dia, mesmo dentro dos prédios das igrejas. Mesmo dentro dos prédios aí, dessas catedrais que estão construindo gigantescas aí. Agora eu tô feliz por causa que o rapaz aí, tem um rapaz que está gravando um CD e ele disse que vai construir um templo gigante aí também. Diz que é o templo Ágape, sabe? Eu disse, que legal esse negócio aí, né? Só que tem que ter gente. Então antes de construir o templo, tu tem que ir atrás de gente. Antes de construir esse templão gigantesco aí, tem que ir atrás de gente. Pessoas curadas, porque não adianta só ganhar as pessoas, tem que ganhar pessoas e cuidar bem delas. Não é só ganhar as pessoas, vem, não, tem que ganhar elas e cuidar bem delas. Mas eu estou feliz porque quando o CD estourar, eu vou ser o primeiro, eu vou chegar para ele e vou dizer: e o templão, velho? Eu quero esse templão, eu quero ver, tu falou, não faz voto de tolo. Pastor, eu ganhei só 1 milhão, pega esse 1 milhão e constrói o templão. Mas claro, gente, que eu tenho que ter no meu coração entendimento que eu quero investir. Eu tenho falado aqui, domingo a domingo, eu quero investir em vidas. Eu quero investir em vidas. Sabe, eu quero investir em vidas aqui. 10% dessa cidade me falaram que dá 30 mil. Imagina nós ganhar 30 mil pessoas aí. Aí eu vou apertar ele, tá? E aí o templão, 30 mil, onde é que nós vamos colocar agora, meu filho? Não tem onde colocar. Não vai dar no Cessenate aqui é 120, 150. Então agora nós vamos precisar, mas nós temos vidas, nós temos gente. Aí nós temos compromisso com essas pessoas. É isso que é ser igreja. É isso que a Bíblia diz quando ela fala assim: a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Agora fale para a pessoa que está do seu lado: você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Vamos orar? Vamos orar?